Olá, o programa de hoje vai falar sobre o projeto Hands-on Compliance, que é mais um finalista do Prêmio 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público, numa parceria entre o MPMG, a Fundação Dom Cabral e a Fundamig. Estão comigo aqui no estúdio hoje a promotora de Justiça, Tatiana Pereira, ela que é coordenadora do CAU Terceiro Setor do MPMG. Também ao meu lado a superintendente executiva da Fundamig, Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, Júlia Caldas de Almeida. E a gerente de projetos da Fundação Dom Cabral, Luísa Ribeiro Fagundes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP, para esse papo, sobre esse projeto que está finalista desse prêmio importante. Eu queria começar com a doutora Tatiana explicando para a gente como é que é o projeto Hands-on Compliance, a que ele se deve, como é que surgiu essa ideia? Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui podendo falar desse projeto, que tanta alegria e tantos resultados tem trazido, a partir dessa parceria com a Fundamig, com a Fundação Dom Cabral, que tem gerado muitos frutos, de fato, aí para as fundações e, consequentemente, para a sociedade mineira, Eu assumi o Centro de Apoio ao Terceiro Setor em 2021 e aí logo no início eu percebi que existia essa demanda, que tanto o setor público como o privado, eles estavam nessa necessidade, de uma melhor governança, de implementar políticas internas que trouxessem cada vez mais transparência, integridade. E só que a gente não tem uma obrigatoriedade legal que as fundações disponham de programas de integridade. Então esse é um obstáculo, Eu pensava como o Ministério Público poder incentivá-las, sendo que não há nem obrigatoriedade legal e de um outro lado também um outro dificultador, que implementar um programa de integridade é um custo elevado e nem todas as fundações têm condições, Cada uma tem uma característica própria, enfrenta as próprias dificuldades, Para umas é uma questão mais fácil, para outras não. E a gente queria contribuir de alguma forma para mudar essa realidade, Então, mesmo sabendo que uma boa governança, uma boa gestão, ela reflete, nos resultados daquela entidade, na potencialização das finalidades dessas entidades. E lembrando que fundações, elas atuam no interesse público, Então, quanto melhor ela cumpre a finalidade dela, melhor são os resultados para a própria sociedade, porque muitas delas aí atuam na área de saúde, na área de educação, umas são fundações de apoio, a universidades. Então, assim, a sociedade é a primeira beneficiada, Então, quanto melhor a gestão dessas entidades, melhor serão os resultados para a sociedade. E o Ministério Público queria muito contribuir de alguma forma para isso, Através de capacitação. E aí eu lembro em janeiro de planejando esse chama Plano Geral de Atuação, que geralmente ele é a cada 2 anos. E aí lá no início, desenhando, escrevendo algo, mas assim, fazendo esse projeto, de implementação, lembro que a gente colocou como objetivo capacitar, contribuir para a capacitação de 20 fundações. Esse era o objetivo do CAU, E uma outra questão também que envolvia também a colaboração de todos os colegas do interior, que o Centro de Apoio, ele presta ele presta contribuições a todos os promotores de justiça do Estado. Ele assessora esses promotores em tudo aquilo que os promotores possam ter dificuldade no enfrentamento diário, já que é um tema específico, Então, o Centro de Apoio, teria esse outro obstáculo também, de envolver também todos os colegas, para poder incentivar essa política de integridade nas entidades do terceiro setor, especialmente nas fundações, que foi o objeto nosso do acordo de cooperação técnica. Para levar essa oportunidade de capacitação também para o interior do Estado. Exatamente. E já que o Centro de Apoio, ele atua em todo o Estado de Minas Gerais, E aí, bem desde o início, eu já tive aí a
o apoio total da Fundamig, né? Foi, acho que, a pessoa que eu mais fazia reunião no início, né? E aí eu dividia com a Júlia, nós precisamos de capacitar as entidades. E a Júlia, né, enquanto superintendente da Fundamig, ela conhece e ela conhece todas as entidades, né? Ela tem esse contato constante com todas as entidades aí do terceiro setor, sejam elas fundações, sejam elas associações, né? E aí, tão logo eu dei notícia a ela de que era um plano geral de atuação do Ministério Público, a gente buscar parcerias para que a gente pudesse capacitar essas fundações de direito privado do Estado, ela logo deu a notícia da Fundação Dom Cabral, que dispunha de um programa, né? Que é o programa Hands-on Compliance, que podia e que a Fundação Dom Cabral teria interesse em capacitar essas fundações gratuitamente. E aí a Júlia, aí a gente ficou super feliz, né, com as possibilidades de realmente gerar alguma transformação social no âmbito do terceiro setor, com a parceria da Dom Cabral através da intermediação da Fundamig, né? Deixa eu perguntar então para a Júlia, como é que foi essa parceria, como é que foi seu apoio para que esse projeto fosse realizado? A Fundamig, ela tem uma parceria já de mais de 30 anos com o Ministério Público, né? Com a curadoria, o velamento, né, das fundações, com os promotores responsáveis por esse trabalho, e ela inclusive nasceu disso, né? Há mais de 30 anos atrás, em um contato, né, dos promotores responsáveis pelo velamento de fundações, e aí na época mais especificamente aqui de Belo Horizonte, porque ainda tinha a gente não tinha essa facilidade de hoje das videoconferências, né? Então alguns gestores de fundações começaram a se reunir em almoços com a presença de promotores de justiça para falarem exatamente sobre as peculiaridades do terceiro setor, né, que hoje, se a gente ainda tem um grande desconhecimento sobre o terceiro setor e sobre a legislação específica, há 30 anos era muito maior, né, esse desconhecimento. Então, eles começaram a se encontrar, né, gestores, os fundadores da Fundamig, gestores dessas fundações, para falar, né, sobre temas que fossem interessantes, né, específicos para a gestão dessas fundações, que fossem relevantes para esses dirigentes e também para os promotores, de forma que facilitasse esse velamento, né, porque não era só a questão do fiscalizar, mas também de cuidar e apoiar essas fundações que prestam, né, há tantos anos um trabalho tão importante para a sociedade. E aí surgiu a Fundamig, então, dessa aliança, né, intersetorial, dessa parceria, e desde então a Fundamig tem essa proximidade, né, com o Ministério Público, com o CAUTS, que surgiu ainda depois da criação da Fundamig, né, já tivemos na Fundamig vários dirigentes que vieram do CAUTS, né, desse centro de apoio ao terceiro setor, e a Fundamig, um tempo depois, se não me engano, 15 anos depois, passou a aceitar também associações no seu corpo de filiadas, de associadas, né? Então, a gente tem realmente esse conhecimento, esse contato direto, né, com essas organizações, e a Fundação Dom Cabral, ela é uma associada à Fundamig de primeira hora. Né? Assim que a Fundamig foi criada, a Fundação Dom Cabral já estava conosco, né? Então também existe essa parceria já de muito tempo. A Fundamig está completando 29 anos agora, dia 30 de novembro, né? Então quando eu falo que é uma parceria de mais de 30 anos, porque esses almoços aconteceram ainda por um tempo até que ela fosse constituída formalmente. Então, a gente tem essa relação também com a Fundação Dom Cabral há bastante tempo e a gente participa, né, tanto a Fundação Dom Cabral da Fundamig quanto a Fundamig dos eventos e a Fundação Dom Cabral tem vários programas específicos para o terceiro setor, né, tem parcerias com organizações sociais, tem o Bases, que é uma derivação, né, Luísa, do POS, parcerias com organizações sociais, a gente abrevia para POS, e o BASE surgiu depois como uma forma de levar esse conhecimento também para as organizações menores, fora vários outros. E já era do meu conhecimento esse programa Hands-on Compliance, que é um programa, né, da Fundação Dom Cabral, com patrocínio da CCR. Então, quando a doutora Tatiana me falou, Júlia, a gente tem esse eixo, né, de implementar o compliance nas fundações no PGA,
PGA é o nome? Sempre confundo as siglas. Imediatamente eu falei, então a gente tem que trazer a Fundação Dom Cabral para essa conversa, né? E aí fizemos uma reunião na época com a Maria Raquel, né, que não está mais com vocês hoje, né, mas ela estava à frente, né, dos programas para o terceiro setor do Centro Social Cardeal Dom Serafim. E aí ela falou assim, não, vamos fazer uma reunião com a doutora Tatiana, chamou a Nádia, chamou a Luísa, né, e a gente se reuniu e a Fundação Dom Cabral imediatamente disponibilizou, né, esse programa para essa parceria. Então, Luísa, esse programa então já existia, já estava pronto para ser aplicado para essas fundações? Já estava pronto, exatamente. Foi uma congruência, né, da necessidade com a possibilidade que a Fundação Dom Cabral já tinha. O Hands-on Compliance é um programa que foi desenvolvido pelo nosso núcleo de governança, né, os professores da FDC especializados nessa questão de governança, compliance, integridade, e que ele teve em seu desenvolvimento e continua tendo em sua aplicação o patrocínio da CCR. Esse programa ele já estava pronto e já tinha começado a rodar para diversas organizações e não só do terceiro setor. Empresas, organizações públicas e também organizações sociais. Então, quando nós identificamos essa demanda do Ministério Público e da Fundamig, nós avaliamos se o programa precisaria de alguma adaptação ou se ele já estava pronto. E nós identificamos que, de fato, por ser um programa muito simples, e eu vou ter a oportunidade de explicá-lo em mais detalhes, ele poderia ser aplicado em qualquer tipo de organização. Porque o tamanho do programa de integridade que ele vai gerar depende do porte daquela organização que vai cursá-lo. Então, a gente já tinha esse programa, é um programa totalmente online, então ele já estava pronto para ser ofertado também para as fundações. Então, explica para mim, quando você fala de integridade, né, vamos explicar para o nosso público melhor o que isso representa dentro de uma fundação ou de uma entidade qualquer. Claro, hoje em dia, cada vez mais, como a doutora Tatiana mencionou, a questão da integridade e conformidade nas organizações, né, e para a sociedade em geral, tem sido cobrada e tem sido verificada, né? As organizações, elas precisam se comprometer a cumprirem, não só cumprirem as leis, mas cumprirem também a ética e cumprirem os seus próprios processos e as suas próprias diretrizes. Então, nesse sentido, as empresas, o setor público já vem fazendo isso há mais tempo, né? Mas no terceiro setor esse movimento é mais recente, exatamente pelo porte e muitas vezes pela dificuldade de recurso das organizações, mas de fato o compliance significa estar em conformidade com. Então, as organizações elas precisam ter a sua missão, ter os seus valores bem definidos, ter o seu escopo de atuação bem definido, as regras, né, para a sua atuação, quando uma organização vai atuar com o poder público, com o setor privado, quando ela vai contratar fornecedores, né, para além da legislação em geral, que todas têm que cumprir, quais são as regras específicas daquela organização? Quais são os processos específicos? Então, é disso que se tratam os programas de integridade. As organizações precisam construir isso e ter isso registrado e divulgado internamente. Porque caso ocorra algum desvio em algum momento, pode ser identificado que, olha, a organização, ela tinha se cuidado, ela tinha se cercado. Foi um indivíduo que teve o desvio. Ou quando isso não existe, né, quando não existe esse regramento claro e acontece algum desvio, quando ele não é da lei, mas de algum processo interno, se esse processo não era nem formalizado, né, como que a gente pode considerar que isso era um desvio? Então, o compliance ele vem exatamente para isso, para dar maior segurança para a organização, para a atuação das organizações e, consequentemente, para a sociedade como um todo, né, porque a gente quer ter um ambiente de negócios, um ambiente também de ações sociais, um ambiente público íntegro, né, em conformidade com a lei, em conformidade com a ética. Então, esse é o benefício social das organizações terem os seus programas de integridade. Doutora Tatiana, a importância de uma empresa, de uma fundação, mesmo do Ministério Público, de ter esse programa de integridade e fazê-lo cumprir. Qual que é a importância disso legal, por exemplo? A importância é realmente potencializar os resultados que você pretende obter, né? É a transparência, você garantir a transparência, é realmente a boa gestão, né? Então, é fundamental que as organizações da sociedade civil, né? No caso, as fundações e as associações, se atentem, né? para
essa importante pauta que ela vai garantir uma governança melhor para as entidades, né? Assim como o próprio setor público, né? No Ministério Público também, até fui na Semana do MP aí, na inauguração, né, do programa de integridade, também no lançamento dele, no âmbito do Ministério Público, né? Então, assim, o que é verificado é que a gente precisa, né, numa sociedade moderna como a que a gente vive hoje, a gente precisa se atentar, né, para esses códigos de conduta, a gente precisa de prevenir prevenir os riscos de se envolver em irregularidade, saber como atuar uma vez detectada uma irregularidade, né? Então, adotar padrões de conduta mesmo, que vão melhorar, né, aprimorar os resultados, seja das entidades públicas, seja das privadas, né? E agora, o sucesso do programa também, a par da parceria fundamental, tanto da Fundamig quanto da Fundação Dom Cabral, está no comprometimento das entidades do terceiro setor. Quando eu vi, né, vou propor um PGA para atingir essa capacitação de 20 entidades, será que eu vou conseguir 20? 20 é muita coisa. Nossa, né, as turmas foram de 50, de outras 50, e o envolvimento das entidades realmente é apaixonante trabalhar no terceiro setor, né? É muito diferente, a gente tem parceiros no terceiro setor, né? E olha, para você ver, as coisas acontecem, né? Assim, ó, quando eu desenhava esse PGA lá, várias eram as dificuldades, né? E tudo acontece porque os parceiros são ótimos, né? As beneficiárias daqueles projetos que a gente busca também são muito envolvidas, né? Eu vejo o interesse das fundações, né? De estarem se adequando, de buscarem uma boa governança, de se envolverem. E elas precisam de fato de apoio, né? De que que a gente faça uma união aí de parcerias intersetoriais, né? Seja do setor público, do privado, do terceiro setor, né? Dos três setores aí, unir para trazer os benefícios para elas que vão reverter em benefícios para a sociedade, já que elas atuam no interesse público, né? No interesse social. Então, o envolvimento delas e o comprometimento também está sendo, né? Porque ainda tem turmas rodando, né? Está sendo fundamental, né? E nós fizemos umas parcerias também de divulgação, fizemos várias lives, distribuímos materiais explicando, né? Tanto para os colegas que também se dedicaram a envolver essas entidades no estado de Minas aí, como também elas próprias, né, receberam materiais conscientizando da importância de se estar em integridade, né? Nós vamos querer saber mais sobre isso, né? Sobre o curso em si, como é que ele está sendo desenvolvido no próximo bloco. Aguarde um minuto só. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, hoje falando sobre o projeto Hands-on Compliance, que é uma parceria do MPMG com Fundação Dom Cabral e Fundamig. Agora eu pergunto para a Luísa, como é que esse curso é ministrado? Bom, a Fundação Dom Cabral tem um centro social, né, que é o nosso Centro Social Cardeal Dom Serafim, e nós temos o objetivo de capacitar empreendedores populares, jovens e organizações sociais. Então é nesse segmento, né, das organizações sociais que está afincada a nossa parceria tão importante. Esse curso ele foi desenvolvido pelos nossos professores especialistas em governança, né, liderado pelo professor Dalton Sardenberg, e é um curso totalmente online, assíncrono e autoinstrucional, né? O que isso significa? Significa que nós temos a plataforma, né, que todos os nossos alunos da Fundação, quando tem algum material online, utilizam,
E ali naquela plataforma, o participante do curso, ele tem acesso a todos os conteúdos. Os conteúdos são aulas já gravadas em vídeo, e-books, infográficos, uma série de materiais didáticos que esses alunos vão ter acesso e as atividades que ele faz o upload, né? Então, as atividades desse programa são todas mão na massa, né? Como o nome Hands-on Compliance indica. O objetivo é que o participante, ao longo do curso, ele desenvolva o programa de integridade na organização onde ele atua. Então, para cada atividade, ele vai desenvolver uma etapa desse programa. Claro que internamente, dependendo dos trâmites da fundação, tem um tempo maior para ele validar, né, de fato, o programa, mas isso não é um problema. O que a gente precisa é que, ao longo do tempo, o participante vá desenvolvendo as atividades e vá prosseguindo, né? Então, a cada atividade que ele entrega, ele tem acesso à sessão seguinte. E com isso, o participante ele pode se organizar para fazer o curso da melhor forma que for mais adequada para a rotina dele. E por isso, como a Tatiana e a Júlia mencionaram, a importância do engajamento dos indivíduos. Porque o curso ele tem cerca de 40 horas de dedicação que são necessárias, né? Vai depender do ritmo da pessoa. E, em geral, o nosso prazo é de 4 meses. Ou seja, dentro daqueles 4 meses, a plataforma está online 24 horas, o indivíduo ele vai ter que se organizar para acessar e cumprir os prazos para chegar até o final e ter o seu certificado de conclusão. Então, são 2 participantes por fundação, uma pessoa da autogestão e uma pessoa que será o que a gente chama de Compliance Officer, que é a pessoa que vai implementar o programa de integridade. E é interessante também que sejam 2 participantes, porque eles vão poder discutir entre eles, né? Essa construção não fica ligada só a um indivíduo, só a um profissional, né? Ela já é, desde o seu início, muito debatida, muito conversada, porque isso é importante também, né? E essa é a filosofia assim, da Fundação Dom Cabral, a gente sempre faz faz em parceria com os nossos alunos, os nossos professores. Então, o que acontece? Um programa que chega pronto e é imposto, ele não vai ter muita adesão, mas um programa que ele é criado em conjunto, dialogado, construído de acordo com o porte daquela organização, ele que é o melhor programa. Ele pode ser adaptado, então, de acordo com a fundação atendida. Exatamente. O programa Hands-on Compliance, o curso, ele é padrão, mas o programa de integridade que aquela organização vai gerar a partir do curso é de acordo com o porte daquela organização. A gente até brinca que nós, própria Fundação Dom Cabral, não cursamos o Hands-on Compliance porque a gente ainda não tinha feito eles, mas nós implementamos o nosso programa de integridade e conformidade também passo a passo, né? Entendendo que existe um ideal onde queremos alcançar, mas a cada ano a gente tinha ali algumas metas de ir incrementando esse programa, hoje ele já está bem mais robusto. E é isso que nós ensinamos para os nossos alunos também. Então, porque as fundações são muito diversas, né? Eu tenho uma fundação, por exemplo, de 20 profissionais que atuam nela e uma fundação de 200. Claro que a gente não espera que o programa tenha a mesma complexidade, ele tem que ser com aquilo que faz sentido, né? E que supre as necessidades daquele momento. E elas podem ter no seu horizonte, né, a gestão das fundações, que ao longo do tempo eles vão incrementar o programa, que ele vai abordar outros aspectos que eles ainda não têm condição de abordar, ou que, por exemplo, eles precisam de recursos, para dar um exemplo, para implementar um canal de ética, né, um canal de ouvidoria, como queira chamar, externo. Você precisa contratar um fornecedor externo. Isso demanda um recurso. Se a fundação é uma fundação lá de 10 profissionais, ela não só provavelmente não tem esse recurso, como ela talvez nem tenha essa necessidade. Então, ela pode criar outras alternativas para que um dia, quando ela tiver um porte maior, ela tenha, por exemplo, esse canal externo. Então, só para ilustrar com esse exemplo, acho que você já viu uma série de estabelecimentos, aquela caixinha de sugestões. Aquilo pode fazer parte do programa, porque alguém que frequentou ali o estabelecimento, a fundação, tem lá uma oportunidade de colocar de forma sigilosa, né, se a pessoa não quiser assinar, uma sugestão, uma reclamação, até mesmo um elogio quando for o caso. Se aquilo for levado a sério, né, de tempos em tempos for aberto e as sugestões forem endereçadas, isso pode ser uma medida gratuita, simples e muito acessível para começar um programa de integridade. O custo desse curso, qual que é? Depende do tamanho da fundação e quem que custeia? A própria fundação?
Aí que é a boa notícia para as fundações que nos ouvem. Por ser um programa patrocinado pela CCR, esse programa não tem nenhum custo para as organizações, nossas alunas, né, digamos assim. A Fundação Dom Cabral, em parceria com a CCR, elas fornecem esse curso gratuitamente, por meio de parceiros, né, como temos aqui, e posso dizer que são os nossos parceiros mais assíduos, a Fundamig e o Ministério Público de Minas Gerais. Nós também temos alguns outros parceiros que mobilizam outras turmas. Então, nós chegamos até essas organizações por meio de parceiros, mas nenhuma delas paga nada. Então, as fundações mineiras têm essa oportunidade de fazer o programa de forma totalmente gratuita. E o engajamento tem sido alto? Muito alto, né, Júlia? Muito alta a adesão delas. No início, maior ainda, né? Já que as interessadas já aproveitaram logo as primeiras oportunidades. E agora tem tido uma redução e nós estamos oportunizando as associações para completar as turmas, né? Então, assim, te dá prioridade, já que a parceria envolvia as fundações privadas, há uma prioridade na inscrição e para completar a turma, caso as fundações, a partir das próximas turmas, não atinjam aquele número de 50, né? Aí a gente abre a oportunidade para as associadas também, né? Para as associações mineiras. Tem requisitos para essas fundações e associações? Interesse, boa vontade, disposição, né? Vontade de se adequar aos melhores padrões aí de ética, de uma boa gestão, governança, né? E então, assim, esses são os requisitos mesmo, o interesse, né? Nem o obstáculo inicial existe mais, que era o custo, né? Um custo elevado, que é de se implementar, né? Se olhar, né? no mercado, né? Para as entidades terem que contratar uma empresa que possa ajudá-las nesse aspecto, elas encontrariam esse obstáculo, né? Em termos de recursos financeiros mesmo, de gastos. E outras entidades que tiverem interesse podem procurar o Ministério Público? Hoje o foco é mesmo, né, a parceria aí, que é o acordo de cooperação técnico que foi celebrado aí dia 5 de junho, né, um dia muito feliz para o Ministério Público, o dia que foi celebrada essa parceria, juntamente com o Dr. Jarbas, que nos deu muito apoio nesse projeto, e as fundações privadas do Estado de Minas Gerais é que tem essa prioridade, né? E a gente completa as turmas, então, com as associações que têm aparecido interessadas, né? Que têm aparecido, solicitado na Fundamig, que tenham uma oportunidade também, né? E assim nós seguimos, né? Júlia, com ótimos resultados, mas também... Daqui a pouquinho nós vamos falar dos resultados. Eu queria saber da Júlia uma coisa que ela comentou, né? Que é a importância para as fundações, principalmente, né? No terceiro setor, de terem esse programa implementado. Sim, a gente está vivendo hoje uma realidade aí, né, com o desenvolvimento das tecnologias e com essas gerações que estão chegando agora, uma realidade de pessoas extremamente engajadas, né, e que buscam conhecer tanto as organizações quanto os produtos que elas consomem e utilizam. Né? Então, assim como a gente tem visto esse movimento dos consumidores buscando das empresas, né, informações, né, sobre a conduta ética dessas organizações, não é diferente no terceiro setor e nem no setor público. Né? Então, a gente tem, principalmente vindo dos patrocinadores, né? O terceiro setor ele conta em grande parte com financiamento, patrocínios, doações, destinação solidária do imposto de renda. Então, as pessoas que fazem essas doações, esses patrocínios, eles querem saber, né, como que está sendo usado, como está sendo gasto esse recurso, esse dinheiro. Né? Então, a organização, quando ela tem um programa de compliance, um programa de integridade implementado e reconhecido, né, ela dá essa credibilidade, ela passa a credibilidade, dá essa tranquilidade para, seja a empresa, seja a pessoa física que vai fazer esse financiamento, essa doação à destinação, de que o recurso está sendo usado, né, em conformidade com a legislação, com transparência, com responsabilidade, qual que é o impacto socioambiental que esse recurso está gerando. Né? Então, isso é uma realidade hoje e que o terceiro setor, tanto as fundações quanto as associações de direito privado sem fins lucrativos e todas as outras personalidades jurídicas vão ter que se adequar, né, em um momento e outro. No setor público não é diferente, né, doutora Tatiana? É isso que eu queria saber. Hoje a gente fala muito em transparência, né, com a conscientização de consumidores, da sociedade em geral, né, do uso de recursos, verbas públicas.
isso é muito importante, né? Até no combate a desvios, à corrupção. Exatamente. Com relação às fundações, né, no estado de Minas Gerais não há essa obrigatoriedade legal de se ter programa de integridade para celebrar parceria com o poder público, né? Então, hoje, para as fundações e associações celebrarem as parcerias, receberem recursos públicos, não há obrigatoriedade legal ainda para que elas tenham esse programa de integridade implementado. Mas já é uma realidade em alguns estados da federação, salvo engano, Rio de Janeiro, e tem mais alguns que já há uma exigência legal de que para celebrar parcerias vai ter que ter programa de integridade. Então, as de Minas Gerais já estão atentas para uma mudança legislativa em qualquer momento, né? Já estão à frente. E o Ministério Público atento a isso também, proporcionando, né, buscando essas parcerias, para que elas estejam capacitadas e se adiantarem a isso, né? E a lei anticorrupção, ela também prevê uma atenuação em caso de envolvimento em alguma prática, né? E se aquela entidade se envolve em algum ato ilícito e ela tiver programa de integridade implementado, há uma atenuação na dosimetria da pena dela. Então, assim, também é um incentivo que a gente coloca, né, para as entidades também implementarem os próprios programas de integridade, né? Mas a gente atua muito mais com o aspecto positivo, né? Com essa prevenção de ilícitos, com a melhor governança né? Muito mais com o aspecto positivo do que simplesmente com alguma repressão, né? A ideia é incentivar boas gestões, né? Não há obrigação para elas de implementar esse programa de integridade aqui em Minas ainda, mas elas têm obrigações legais de demonstrar como estão aplicando os recursos recebidos. Sem né? dúvida, sem dúvida. Como é que isso acontece não é obrigado, no terceiro setor? Não, elas prestam, né? As fundações, por exemplo, no caso das fundações, elas prestam contas anualmente ao Ministério Público, né? E quando elas celebram as parcerias também, elas têm que prestar contas àquele órgão que concedeu, né, o recurso público. Aí já ocorre normalmente, mas assim, ela não é obrigada a dispor de um programa de integridade hoje para contratar com o poder público. Hoje, essa é a realidade do Estado de Minas Gerais. Mas a tendência é que isso vá se tornar uma exigência legal, né? Já que é uma realidade em outros estados. Júlia, falando ainda dessa transparência, né? Do que é legal hoje para essas fundações, que obrigações o terceiro setor tem de manifestar, de dar transparência, demonstrar como é que o dinheiro que elas recebem está sendo aplicado. Como a doutora Tatiana falou, né? É muito mais de uma questão gerencial e de relação com seus públicos, né? Com vários públicos, do que uma questão legal. Assim como ela mencionou, né? Quando existem parcerias, né, do terceiro setor com o setor público, e aí a gente tem o marco regulatório, né, do terceiro setor que rege, né, essas parcerias, existe lá a obrigação de prestar conta de todo esse recurso, e isso não é diferente também quando há um patrocínio, seja de uma empresa ou seja de um doador, né? A gente tem, geralmente, a maioria dos patrocínios das doações de empresas hoje com finalidade lucrativa para as fundações e associações do terceiro setor, geralmente são por editais. Né? E nesses editais sempre tem cláusulas com relação aos critérios, né, estabelecidos por cada organização financiadora de prestação de contas, de como que é a transparência desse processo. Né? No caso dos doadores, é esse movimento mesmo da sociedade de querer doar para aquelas organizações que eles conhecem, como que é o procedimento, o que está sendo feito com o dinheiro, qual que é a transparência dela. A gente estimula hoje na Fundamig que as organizações tenham nos sites o portal de transparência e publicados, né, anualmente os seus balanços, os seus demonstrativos de resultado de exercício. Isso não é obrigatório, né, mas é uma recomendação, porque isso faz a diferença na hora da organização receber um recurso.
né? Hoje também a gente trabalha muito com a questão da campanha, né, para mobilizar, sensibilizar a sociedade para destinação solidária, né? Então a gente sabe que anualmente todos nós temos a oportunidade de destinar uma parte do recurso que a gente recebe, que a gente paga, né, para o imposto de renda para uma organização, para um município, né? Isso é uma possibilidade, é uma coisa extremamente simples de fazer. O terceiro setor se beneficia muito e, infelizmente, um percentual de menos de 3% do recurso que poderia ser destinado, ele é de fato destinado hoje, talvez por um desconhecimento, né, tanto da população quanto dos próprios contadores, né? Então isso é uma pauta nossa, né, de estimular que a sociedade faça essa destinação solidária, e a organização, que obviamente ela tem ali um programa de compliance implementado, ela tem um portal de transparência no seu site, ela comunica a sua gestão, os seus resultados, ela tem muito mais chance de receber esse recurso, né, de uma pessoa ou de uma organização que tem interesse de fazer isso, né? Então é realmente um extra, né? Um plus, não é um obrigatório do ponto de vista legal, mas do ponto de vista gerencial está sim se tornando uma obrigação. Uma organização que ela não faz isso, ela dificilmente vai receber recursos. Então a pessoa, quando quer buscar informação sobre essa organização, ela vai ao site, e aí se tem um programa de integridade implementado, fica mais visível isso. Exatamente, e não só implementado, como comunicado, né? Hoje a gente fala que se não está na internet, não existe. Então é importante que exista esse programa implementado, que ele seja um programa sólido, né, Luísa? Mas que também ele seja bem divulgado, bem comunicado, né? Para os públicos de interesse poderem acessar essa informação. Perfeito. Isso é extremamente importante. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ter mais um bloco, né? Vamos conversar nesse próximo segmento sobre os resultados desse projeto, né, e desse curso de capacitação. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta e hoje o Além das Montanhas fala sobre o projeto Hands-on Compliance. Agora eu quero saber da Luísa, como é que estão sendo os resultados dessa capacitação? Tem nos surpreendido positivamente, né? Como a doutora Tatiana mencionou, no início ela tinha esse sonho de capacitar 20 fundações. E agora vamos terminar o ano com cerca de 100 fundações capacitadas, né? Nós fizemos a primeira turma no segundo semestre do ano passado, e aí nós tivemos 93 pessoas que concluíram o programa, representando 50 fundações. No primeiro semestre desse ano tivemos a nossa segunda turma, com 70 participantes concluintes, representando 37 fundações mineiras, e estamos agora com a terceira turma em andamento. Então, chegando até o final do ano, a gente espera ter cerca de 100 fundações capacitadas, com 200 pessoas no total, né? São 2 indivíduos por fundação, esse é o único critério para a gente selecionar, porque a gente realmente precisa que a fundação esteja engajada, né? Então, os 2 fazem o programa juntos. Então, dessa forma, a nossa perspectiva é ter, concluindo a nossa terceira turma ali em dezembro, 100 fundações mineiras capacitadas e 200 profissionais certificados pelo programa. Vem aumentado muito o interesse por capacitação de compliance? Como é que vocês medem isso na Fundação? Sem dúvida, né? A própria criação desse programa, a existência dele já demonstra um aumento desse interesse. A Fundação atua com governança desde que ela existe, né? Somos uma instituição de mais de 40 anos que trabalhamos com gestão executiva, né? A gente trabalha para ensinar as empresas, fundações, organizações em geral, inclusive o poder público, a gerirem melhor, né, os seus negócios, as suas atividades, e a governança sempre foi um ponto fundamental. Mas, como a gente mencionou aqui, recentemente tem tido esse movimento da sociedade em busca de maior transparência. E aí, apesar
da governança, já ser dita há muito tempo, a palavra compliance está mais na moda, né? E não é só um modismo da expressão, de fato, as questões de integridade e conformidade têm estado em alta, a procura por isso é cada vez maior, tanto que, apesar de termos feito o acordo inicialmente prevendo a capacitação de fundações, muitas associações se interessaram e, na medida do que é possível nas vagas, né, elas também estão fazendo o programa conosco. Esses números são só das fundações. Se a gente mencionar as associações capacitadas também, o número é ainda maior. Então, a gente percebe que, de fato, todas as organizações têm aderido, têm buscado estar à frente disso, porque, como a Júlia mencionou, a sociedade tem clamado por isso. Então, se as organizações ficam para trás, o seu público-alvo, os seus potenciais clientes, patrocinadores, eles não vão fazer negócio, eles não vão encaminhar recursos para aquela instituição. Você estava falando da palavra compliance, né, que ela vem do inglês e vem do verbo comply, né, que é cumprir, que é exatamente o objetivo, né, da governança, né, fazer cumprir suas regras, né, seus objetivos. Doutora Tatiane, e essas entidades, essas fundações que estão fazendo essa capacitação, vocês já tiveram a oportunidade de visitar e saber como é que isso foi implementado? Nós ficamos muito felizes com alguns convites que nós recebemos, né, a Fundação Dom Cabral, a Fundamig e o Ministério Público, para nós comparecermos nos lançamentos dos programas de integridade dessas entidades, né? A Fundação Sara, nós até comparecemos no lançamento delas, virtualmente, né? Porque ela é sediada em Montes Claros, né? E foi com muita alegria que era a apresentação, o lançamento do programa para todos os colaboradores, as pessoas que trabalham na fundação, né? Que trabalho que ela faz, a Fundação Sara? Ela tem a finalidade de trabalho com crianças que têm câncer, né? E a Fundação Hospitalar também de Vespasiano recentemente nos convidou para participar também do lançamento. Então, assim, muito bom a gente perceber um projeto que está gerando uma transformação, está mudando realidade, né? Seja das entidades, seja das finalidades que elas desempenham, né? E atingindo a sociedade, que é o nosso objetivo final, né? E também, como incentivo, que, né, nós trabalhamos muito incentivando as entidades a aderirem, a mudarem os padrões, né? E a adotarem cada vez mais posturas transparentes, éticas. Dentro dessa mesma linha, existe um outro acordo de cooperação técnica, esse celebrado entre o Ministério Público, através do Centro de Apoio ao Terceiro Setor e a Fundamig, que visa premiar, nós estamos até em fase de publicação, né, desses requisitos agora para frente, de premiar as entidades que tenham já programas de integridade implementado de forma efetiva. Aí nós delimitamos 15 critérios, né, 2 pressupostos, né, e 15 critérios para que essas entidades preencham, a fim de que a gente verifique, por exemplo, a pontuação de cada uma, e as entidades que se destacarem nesses requisitos e que obtiverem maior pontuação, nós premiaremos elas no dia 15 de dezembro, né? Nós vamos fazer agora essa publicação, em seguida vamos analisar a documentação que elas nos apresentarem e vamos fazer uma cerimônia de premiação dessas entidades no dia 15 de dezembro, com a presença do Dr. Jarbas, do Dr. Carlos André, né, da Fundamig e do Ministério Público aí, para nós incentivarmos ainda mais e reconhecermos aquelas entidades que já se destacam, né, que muitas delas já até tinham programas de integridade implementados e que já atentaram para essa necessidade de aumentar a própria credibilidade dela perante a sociedade, perante os próprios colaboradores, perante o público interno onde elas trabalham também, né? Então, esse é o nosso objetivo aí. Vamos, né, saber quantas são as interessadas, quantas já têm efetivamente os programas implementados. Nós vamos fazer esse levantamento a partir de agora. Esses resultados, o retorno dessas entidades, qual foi depois da capacitação? Eles ficaram entusiasmados, puderam implementar bem esse programa?
O resultado é extremamente positivo, né? Como a doutora Tatiana disse, a gente recebeu, né, notícias e convites de programas que estão sendo implementados e retornos mesmo, feedback, né, nas 2 turmas que já se encerraram, das fundações agradecendo, né, falando sobre a experiência que foi maravilhosa, uma oportunidade, um convite também, né, a refletir sobre a gestão interna daquela organização. E deu para vocês perceberem a mudança nessas visitas que fizeram, nessas reuniões que tiveram? Sim, primeiro dessa consciência, né, da necessidade da integridade e da transparência dentro das fundações e das associações. Eu acho que essa é talvez o primeiro ganho, né? A gente está trazendo para o terceiro setor essa consciência mesmo, essa noção da responsabilidade dessas organizações de estarem em conformidade com a legislação, apesar de todas as dificuldades, né? O terceiro setor ele sofre muito com carência de recursos financeiros, né? Essa talvez seja a principal dor, né, das fundações e das associações hoje. E as organizações estão percebendo que, apesar disso, a importância delas estarem, né, com seus programas ativos e sólidos, até como forma de resolver, de solucionar esse problema, como eu disse anteriormente, né, atraindo investimentos, recursos, financiamento, doação, e assim a sociedade consegue perceber também a importância desse trabalho. Né, porque a gente tem hoje muita gente que eu converso e falo que trabalha no terceiro setor, fica muito clara para mim a dificuldade mesmo da sociedade reconhecer, né, que às vezes um hospital que ela frequenta, utiliza, é uma organização filantrópica, é uma fundação, né, do terceiro setor. Então a sociedade precisa saber, né, da existência, né? Hoje a gente tem a pesquisa do FONIF, que é o Fórum das Filantrópicas, né, que nos fala que se não me engano, o número é 54%, né, das internações hoje de alta complexidade do Sul são realizadas por hospitais filantrópicos. Né? A gente tem 905, se não me engano, 900 e alguma coisa municípios do Brasil, em que o único hospital que faz atendimento à população é do terceiro setor. É uma organização, na maioria dos casos, hospitais filantrópicos, mas também clínicas. Né? A assistência social, então, nem se fala. Né? Um número altíssimo que chega a 70% dos atendimentos em assistência social são realizados pelo terceiro setor. A gente tem desde as creches e da educação infantil até organizações educacionais, universidades, né, que com não só graduação como pós, mestrado, doutorado, a maioria delas são organizações do terceiro setor. A própria Fundação Dom Cabral. Estamos também no terceiro setor. Exatamente. Então, essa importância da sociedade reconhecer isso através, né, por meio da divulgação desses programas de compliance e da seriedade do trabalho. Né, porque até pelo histórico do terceiro setor no Brasil, que ele começou ali, né, com as organizações religiosas e com talvez as esposas das autoridades que realizavam um trabalho na igreja, na maioria dos casos de assistência, por muitos anos o trabalho do terceiro setor foi visto como um trabalho amador, como um trabalho que não era profissional. Né? Realmente a gente tem uma mão de obra, hoje mais de 70% das organizações do terceiro setor, elas não têm um único funcionário cadastrado. Né? Então a gente tem um trabalho voluntário muito grande, mas até esse trabalho voluntário hoje ele é extremamente qualificado. Né? A própria Fundamig, em parceria com Minas Voluntários, tem uma metodologia, né, de capacitação e de gestão de voluntariado. Então, é um trabalho de altíssimo nível. Né? As organizações do terceiro setor realizam as suas atribuições, às vezes com mais competência, né, do que tanto órgãos públicos quanto privados. Então, é realmente algo que mudou, mas que a sociedade precisa conhecer e reconhecer. Né? Então, acho que o programa ajuda nisso também. Bom, eu sei que a Fundamig e o Ministério Público já tem uma parceria mais longa, mas agora a parceria das 3, né, entidades pode gerar outros projetos? Vocês têm algum plano? Eu queria só ressaltar que me surpreende o profissionalismo do terceiro setor. Enquanto do primeiro, né, de órgão público, e atuando muito através dessas parcerias, é surpreendente o profissionalismo, a dedicação, né? E o quanto que em todas as áreas, como a Júlia trouxe aí,
termos de creches, né, locais para idosos, hospitais, né, é o terceiro setor quem está à frente, né? Então, a importância de nós, né, enquanto, por exemplo, Ministério Público também, por exemplo, o Ministério Público ele exerce o velamento das fundações, né, de direito privado no Estado. O que é esse velamento? Por que o legislador não disse fiscalização apenas? Porque ele não queria só fiscalização, né? Ele queria algo além da fiscalização, que esse projeto nosso reflete exatamente isso, né? Além da fiscalização, nós temos que capacitar, buscar parcerias, nos unirmos, né, enquanto primeiro, segundo e terceiro setor, para proporcionar o conhecimento dessa realidade, que a Júlia vai até trazer através de uma outra parceria que nós temos, que é o diagnóstico, né? A gente precisa conhecer a realidade delas, nos unirmos para enfrentarmos as questões postas para que elas desempenhem cada vez melhor, né, as atuações nas diversas áreas de interesse público, seja educação, seja saúde, né, que elas já vêm desenvolvendo, né? Já é fato que o Estado não consegue resolver todas as questões sociais e o maior parceiro dele é o terceiro setor, né? Então nós, enquanto primeiro setor, muito além da fiscalização, que já sabemos fazer muito bem, né, temos que buscar saber fazer as parcerias, descobrir, né, onde estão as fragilidades desse terceiro setor e buscar algo que vá mudar essa realidade, né, ajudar, apoiar, e é o que elas querem. Nós precisamos andar juntos delas e proporcionar essas transformações, né, necessárias. E acho que a Júlia, melhor do que ninguém, vai poder trazer essa questão desse diagnóstico para a gente conhecer essa realidade do terceiro setor aí. Obrigada. Como é que vai ser esse projeto? Então, esse a gente considera assim como a base, né, de todas as próximas ações de fortalecimento do terceiro setor, não só da Fundamig, quanto de todas as outras organizações de desenvolvimento. O projeto Diagnóstico do Terceiro Setor Minas Gerais, ele surgiu, o idealizador dele é o Dr. Tomás Jaquino Rezende, né, que foi coordenador do Centro de Apoio e hoje é vice-presidente da Fundamig. Então foram apresentados os primeiros resultados sobre o terceiro setor, à época em Belo Horizonte, em 2006. E desde então são os dados que nós temos sobre o terceiro setor em Minas Gerais. Existem outras pesquisas, mas muito focadas em alguns temas específicos e muito com públicos do eixo Rio-São Paulo. Então, Minas Gerais tem essa carência, né, de dados e a gente está com esse trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia que a base dela é o voluntariado, né, então uma metodologia de uma construção em rede também, dos 853 municípios de Minas Gerais, aí coordenados pelas 10 macro-regiões de planejamento, por sua vez coordenadas por essa equipe, né, são vários profissionais de várias áreas que estão envolvidos, quase todos voluntários também, que estão envolvidos na metodologia e na construção desse trabalho. A gente vem desenvolvendo essa metodologia na Fundamig desde 2017, né, e agora ele está pronto para ir a campo, inclusive com diversas parcerias extremamente importantes, como a da própria Fundação Dom Cabral, a parceria do IPEA, né, o IPEA tem um trabalho também, que é o mapa das OSCs, e eles estão com a gente. A primeira fase do diagnóstico, ele vai se utilizar dessa tecnologia do mapa das OSCs do IPEA, e várias outras organizações, e o diagnóstico precisa, nesse momento, de financiamento. A gente precisa de recurso financeiro para agilizar um trabalho que já está sendo realizado, né, mas ainda de maneira muito morosa, exatamente pela falta de recurso. Né, e esse trabalho, os resultados dele vão pautar, né, vão ser base para outros projetos de fortalecimento do terceiro setor, para que a gente possa entender, né, quais são, além da falta de recursos, né, quais as outras prioridades de atuação, para que a gente possa realizar outras alianças intersetoriais e outras parcerias para agir e realmente qualificar, né, e otimizar um trabalho que já é feito com tanto impacto e com tanta qualidade. Né? Fora esse, a Fundamig e o Ministério Público tem várias outras parcerias, né? A doutora Tatiana já mencionou o Prêmio Integridade, né? E vai falar depois melhor sobre ele, a gente até para convidar, né, doutora Tatiana? Isso. Pode falar. E nós pode convidar por nós aí, Ju. A gente tem hoje o desenvolvimento do Prêmio Integridade, né, do CAUTES, que vai ser anunciado em breve. Então já fica esse convite para
para as fundações ficarem atentas, né, às nossas redes sociais da Fundamig, do CalTS, para saberem como participar desse prêmio. E a gente realiza também o movimento A Força das Mulheres no Terceiro Setor, né? A gente tem esse dado de que 65% da força de trabalho do terceiro setor ela é feminina, então a gente conta com essa parceria do CalTS nesse movimento, também estão aí nas redes sociais, no site, quem quiser mais, né? E fica o convite também, né, Luísa, até mais um incentivo, né, a gente está ainda com uma turma 3, né, do programa em andamento, então a gente aproveita a ocasião para incentivar a conclusão. Né, é um processo, a gente sabe, que não é muito simples, né, porque envolve várias instâncias da organização, a construção de vários documentos e planejamentos, mas eu, como fui aluna do programa, posso falar com propriedade, né, que extremamente, uma metodologia extremamente facilitada, é viável, né, dá trabalho, realmente consome algumas horas e fim de ano a gente sabe que é complicado, mas vale a pena porque o resultado disso é maravilhoso. Vou te agradecer muito, Júlia, Luísa da Fundação, doutora Tatiana, obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, espero que voltem. Obrigada. Voltaremos, com muita alegria. Obrigada. E a você que está nos assistindo, continue ligado na programação da TV MP. Até breve.